Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à TV Educação. Eu sou a professora Juliana e a nossa aula será sobre adjunto adverbial. Sim, vamos lá então. O que é o adjunto adverbial? Antes da gente falar um pouquinho mais, precisamos focar aí nesse termo, adjunto. O que é adjunto, então? Adjunto é aquilo que está ao lado, isso, que está junto. E quando eu falo adverbial, é a função do quê? De um advérbio, isso que indica uma circunstância, uma informação específica e que vai estabelecer o quê? Uma condição de tempo, lugar, modo e aí por aí vai, né? Sabemos que pode expressar uma quantidade bem grande aí, né? Mas até aqui vamos entender o que é esse adjunto adverbial. Bem, o adjunto adverbial, ele é um termo acessório. Sim, adjunto adverbial é um termo acessório. E ele está sempre relacionado com o verbo. Pode relacionar algumas vezes também com adjetivo ou advérbio. Eles modificam o sentido do verbo, dando essa informação aí, né, da ação verbal. Que a gente precisa entender, olha lá, tá na tela, ó, que é um termo acessório, como eu disse, vai intensificar o sentido do verbo e possui esse valor aí, né, de um advérbio, que vai apresentar essas circunstâncias, né? Que muitas vezes a gente vai entender que é de tempo, que é de causa, que é de modo, que é de negação, e por aí vai. A gente vai entender elas de acordo com os exemplos. Nós já temos aqui dois exemplos que nós vamos procurar entender como que é essa relação com o verbo, isso. Antes da gente entender o que ele vai expressar, a gente precisa deixar claro que o adjunto adverbial é uma relação com o verbo. Observem os exemplos. Os estudantes ficaram no pátio da escola. Temos aí ficaram, que é o verbo, que indica a ação. A expressão no pátio da escola está relacionado com o verbo ficaram. Perceberam? Está indicando o quê? O lugar onde os estudantes estavam. Ótimo. Nós poderíamos retirar aí no pátio da escola? Poderíamos, mas percebam que teria um prejuízo no sentido, não é mesmo? Porque é justamente esse termo no pátio da escola que especifica aí esse processo verbal aí, de onde os estudantes ficaram. Agora, já no segundo exemplo, a gente tem os estudantes ficaram felizes. Percebam que o termo marcado é felizes. Felizes é uma característica, é um adjetivo, está relacionando com quem? Com o estudante. Olha aí a mudança, estudante. Percebam. Olha aí a mudança, estudante. Nossa, falei estudante demais, né? Vamos lá então, vamos organizar essa fala aqui. Felizes está relacionando com o termo estudantes. Já na primeira frase, no pátio da escola, relacionou com o verbo ficar. Ótimo. E aqui é bom que estabelecermos, né, que a gente já vai fazer uma análise aqui, né? Porque a gente sabe que o estudante, né, é o substantivo na análise morfológica. Mas na análise sintática, que é a relação aí dos termos na oração, eu tenho uma análise que é sintática. Isso. Então, na análise sintática, estudante, sujeito. Ótimo. E aqui esse verbo ficaram, ele é um verbo de ligação. Porque felizes é característica. Está relacionando aí com o nome que é estudante. Logo, nós estamos, então, que trata-se de um predicativo de sujeito, né? Felizes é predicativo do sujeito. Fez relação com o termo que é um nome. Então, entendemos que, quando eu trato de adjunto adverbial, a relação é com o verbo. Vamos falar um pouquinho mais desse assunto aí de análise, de termos integrantes, de termos acessórios. Bem, eu disse um pouquinho lá antes, né, sobre análise morfológica e análise sintática. E é importante a gente entender isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de termos acessórios, de termos integrantes, vamos observar aqui junto com a frase. Meu time venceu um campeonato após 7 anos. Bem, temos o verbo aí, que é vencer, que é transitivo direto e que exige um complemento. Se eu disser para você, meu time venceu. Quem vence, vence algo. Então, um campeonato aí é um termo que integrante na oração. Ele é obrigatório, né? É ligado diretamente ao verbo vencer.
Por isso que ele é importante na estrutura aí da sintaxe, né? Diferentemente da informação 7 anos. Olha lá, 7 anos, né? Que somente foi colocada aí na oração a fim de alcançar o quê? Um sentido temporal. Quando eu digo, meu time venceu um campeonato, ótimo. Agora, quando eu digo para você, após 7 anos, eu estabeleci o tempo aí, né? Isso, alcançou esse sentido aí. Sintaticamente, na estrutura, né, que temos sujeito, verbo e complemento, que é ligado ao verbo aí, ele não é obrigatório o termo após 7 anos, não é? Por isso, chamamos ele de termo acessório. Isso, é um termo acessório. Nós temos ele na frase, mas ele foi colocado para que você tivesse mais informações. Mas é importante, estudante, você entender o seguinte: quando eu digo sobre dispensabilidade do adjunto adverbial, eu estou referindo ao fato dele não ser um termo, dele ser um termo acessório na estrutura sintática e não no sentido de ter um sentido completo, tá? Porque o termo acessório, que é o adjunto adverbial, ele pode sim ser retirado, sem alterar a estrutura sintática. Contudo, é importante entender que ele faz sim falta quando se trata de compreensão, de sentido, de mensagem transmitida. Porque olha lá, meu time venceu um campeonato. Ótimo, você entendeu. Agora, se eu disser para você, após 7 anos, você teve uma informação a mais, perceberam? Pode ser retirado, mas para compreensão, para o detalhe, para a informação específica, é ideal que tenha sim. Aí nós temos então que campeonato é um termo integrante, né, do verbo do objeto direto, que após 7 anos é termo acessório. E aí, o que a gente vai falar um pouquinho mais então? Da colocação, perceberam? Que lá a gente estava no final, né? O após 7 anos. Mas saibam que o adjunto adverbial, ele também pode se apresentar tanto no meio quanto no início. O nosso exemplo estava no final, não é mesmo? Mas aqui eu já trouxe, ó. Após 7 anos, meu time venceu um campeonato. Percebam então que essa posição aí, né, do início, a gente consegue entender que traz uma ênfase maior, não é mesmo? Ó, após 7 anos, né? Então aí a gente consegue perceber que ele está separado até por vírgula, justamente que é essa ênfase, né? Que ela continua essa manifestação aí da função do adjunto adverbial, né? No sentido de tempo, né? De demarcar esse tempo. E quando a gente coloca ela também no sentido no meio, né? Meu time venceu após 7 anos um campeonato. E aí você percebeu que também teve a presença da vírgula, né? Justamente. O sentido é o mesmo, também trouxe essa questão do tempo aí. E ele também pode aparecer no final, como foi o exemplo anterior, né? Meu time venceu um campeonato após 7 anos. É uma informação específica, né? É o adjunto adverbial. Agora vamos perceber que os adjuntos, eles trazem, né? Mais informação aí sobre o processo verbal, não é só tempo, não é mesmo? Ele consegue trazer inúmeras informações aí. Percebam esse outro exemplo que eu trouxe, ó. O cachorro tremia e fugiu. Você conseguiu entender a oração. O cachorro tremia e fugiu. Beleza, né? Apresenta um sentido aí o quê? Compreensivo. Sujeito, né? O cachorro, e aí eu tenho 2 verbos, né? Tremia e fugiu. Não há mais informações aí, né? Não tem detalhes do processo verbal. Agora, entretanto, eu posso optar por dar mais informações, não é mesmo? Fiz isso aí no próximo exemplo, ó. O cachorro que tremia de fome na varanda fugiu ontem à noite rapidamente. Olha, muitas informações foram acrescentadas. E aí você que é o ouvinte, você conseguiu o quê? Imaginar a cena, não é mesmo? Já conseguiu perceber que estava na varanda, né? E aí trouxe toda uma ilustração. Então essas informações, elas são chamadas de adjunto adverbial. E aí a gente consegue classificar, porque é de fome, né? No sentido da causa, né? O porquê. Na varanda é o lugar onde, não é mesmo?
ontem à noite, né? É de tempo, informou, né? Quando. Rapidamente, né? Como, né? Foi o modo. Então, e é interessante a gente falar que esse mente aí, né? Que é adjunto adverbial de modo, geralmente ele tá, porque se mente mesmo, tá? São os adjuntos adverbiais de modo. Então, você já conseguiu ter toda uma noção, né? Do adjunto adverbial aí, dessas informações extras que vêm aparecendo. Percebam no próximo exemplo. Navegue grátis na internet por um mês. Aí eu circulei, ó, já coloquei para você aí, que o verbo é o quê? Navegue, muito bem. E aí, todas essas informações aí fazem referência a quem? A esse verbo, ó, grátis, na internet, por um mês. Todas essas informações são adjunto adverbial. Perceberam como eu tenho o verbo ali, navegue, e o restante aí são os adjuntos adverbiais. E aí a gente pode também classificar que o grátis é o quê? Adjunto adverbial de modo. Na internet, é onde você vai navegar, então é lugar. Por um mês, é o período, é o tempo. Isso aí, então adjunto adverbial de tempo. Bem, até aqui tá tranquilo, né, estudante? Eu espero que sim. Agora, teremos um outro exemplo aqui. E, na verdade, teremos um exemplo e aí a gente vai perceber que nós fizemos só algumas alterações justamente para entendermos o quê? A classificação. Isso aí, agora chegamos na classificação. Lembram lá no início da aula que eu falei, espera aí que daqui a pouco nós vamos ver as classificações. Não é só de lugar, de tempo e de modo, né? Existem outras também. Então vamos começar. Eu peguei uma frase e coloquei, eu estudei na sala. Então informei que é na sala, então é de lugar, adjunto adverbial de lugar. Eu estudei ontem. O ontem trouxe a informação aí, não é mesmo? Do tempo, né? Quando eu estudei. Então, adjunto adverbial. Eu estudei concentradamente. Concentradamente é o quê? É o modo. Então, adjunto adverbial de modo. Aí eu tenho o adjunto adverbial de intensidade. Eu estudei pouco. Então, a palavra pouco trouxe aí essa informação de intensidade. Vamos continuar. Eu estudei com a Letícia. Então, com a Letícia é companhia, adjunto adverbial de companhia. Eu estudei todos os dias. A frequência, né? Então, adjunto adverbial de frequência. Agora, eu estudei para o teste. Esse para aí, ele transmitiu a ideia de finalidade. Então, adjunto adverbial de finalidade. Pronto. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito interessante. É o você sabia. Isso. Você já sabe, né, estudante? Que é uma informação aqui que a gente tem no sentido de ser uma curiosidade. E aí eu trouxe, dentro do assunto adjunto adverbial, que ele pode ser representado por 3 formas. Isso mesmo, o adjunto adverbial pode ser representado de 3 maneiras. E aí nós temos elas, eu até escondi um pouquinho aqui, né? Acho que aqui eu mostro melhor para vocês, ó. Ele pode ser representado por um advérbio, uma locução adverbial, ou uma oração subordinada adverbial. O que essa professora está falando? Calma, estudante, que nós vamos entender. Então, vamos lá. Bem, nós temos os exemplos e que vai facilitar, tá? Nós vamos conseguir entender melhor aí como que essa representação ela é feita. Primeiro é interessante a gente falar um pouquinho que o adjunto adverbial ele tem essa função sintática aí, né, na estrutura de oração, essa função do sentido da relação que as palavras desempenham aí dentro de uma oração, né? Quando eu falo em morfologia, eu estou falando de classe de palavras, e nós temos uma aula aí, né, revisional, que nós tratamos todos os termos aí da classe gramatical, tá? Mas o que a gente precisa entender aqui? Que é muito óbvio, né? Que o adjunto adverbial, claro que ele faz parte, aí ele está junto com o advérbio, não é mesmo?
Só que muitas vezes você vai encontrar na oração um advérbio, uma adjunta adverbial ou mesmo uma oração que é subordinada, né? E cada uma aí vai desempenhar aí a sua função. Então vamos ver os exemplos, ó. Temos aí então o adjunto adverbial representado pelo advérbio, locução ou oração. Ele faz aniversário amanhã. Percebam que esse amanhã é um advérbio, denota tempo, não é mesmo? Isso. Também adjunto adverbial, ótimo. Agora temos, ó, estou trabalhando de noite. De noite é uma locução adverbial, isso. E aí, essa locução adverbial também é adjunta adverbial. Isso aí. É a mesma coisa, vocês conseguem perceber, estudante? Agora perceba outro exemplo. Quando vi minha casa nova, fiquei muito feliz. Então, nessa representação aí, eu tenho uma oração que é subordinada, que estabelece essa dependência aí dos dois verbos, né? Que é o vi e o fiquei. Então, aqui nós falamos que é uma oração subordinada, né? Adverbial, é uma adjunta adverbial também. A mesma coisa, né, estudante? Agora, teremos o vamos praticar. Epa! Vamos praticar, isso mesmo. Então, temos lá. Exercício número 1 que diz assim: assinale a alternativa correta. Então, vamos ler, né, e pensar aí qual que está de acordo, completando o sentido. O adjunto adverbial tem a função de modificar substantivos, modificar verbos, adjetivos e advérbios, modificar sujeito e predicado, modificar orações e objetos. E aí, pensaram? Qual será a correta? Vamos lá? Bem, estudante, de acordo com nossos estudos aqui, eu falei e deixei claro que ele vai modificar verbos, não é mesmo? Até trouxe aquela relação do sentido, só que além do verbos, ele também modifica um adjetivo e um advérbio. Portanto, a letra correta é a letra B. Agora, aí teremos a resposta lá, modificar verbos, adjetivos e advérbios. Próximo exercício, próxima atividade, exercício número 2. Assinale a frase que apresenta um adjunto adverbial de finalidade. Isso, finalidade. Então vamos observar. Letra A. Por fim, decidiram comprar a casa amanhã. Marcela e Daniela viajaram para Belém. Regina se ausentou para cuidar da mãe. Finalmente se casaram. E aí, finalidade? Qual é esse sentido aí, né? Foi feita uma ação para aquele fim. Conseguiram analisar? Letra C, muito bem, olha lá. Regina se ausentou para cuidar da mãe. Esse para, ele traz essa relação aí de finalidade, né? Percebam que nós colocamos aí os outros advérbios, né, demarcados. Olha lá, da letra A, né? O amanhã, que é de tempo, né? Já a letra B, que é para Belém, né? Que é de lugar. O para cuidar, que é o finalidade. E o finalmente aí, né? Que também trouxe essa relação aí de adjunto adverbial. E agora finalizamos a nossa aula, é com vocês, estudantes. Sim, acessem a plataforma SMEDGV/aluno, aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades, tá? Se inscrevam, sim, no nosso canal YouTube, revejam as nossas aulas, não deixem de estudar. Um abraço e até a nossa próxima aula.